Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Hypera Pharma para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes o senhor Breno Oliveira, diretor-presidente, e o senhor Ramon Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, ri.ipera.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela participação no nosso call de resultados do segundo trimestre de 2025. Vou começar a apresentação pelo slide 3. Nesse trimestre, o nosso sellout cresceu 5,5% no varejo, acima do crescimento do nosso mercado de atuação, que foi de 5,2% no mesmo período. Tivemos uma importante aceleração no crescimento do sellout em maio, junho e julho, com crescimento médio de 8% nesses 3 meses. Essa aceleração do sellout foi impactada pela recuperação do crescimento do mercado nas categorias em que atuamos, após um desempenho mais fraco de vendas em abril, e também pela contribuição dos lançamentos recentes e pelo aumento dos investimentos em marketing, principalmente em mídias digitais. Nosso crescimento do sellout não resultou em crescimento de receita líquida pelo impacto remanescente do processo de otimização de capital de giro, que concluímos com sucesso em abril desse trimestre. Com a conclusão desse processo, reduzimos nosso prazo médio de recebimento de 116 dias no segundo TRI de 2024 para 60 dias e diminuímos nosso investimento em capital de giro de 49%, com o percentual da receita líquida no segundo trimestre de 24 para 32%, o menor patamar histórico da companhia. Além disso, a conclusão desse processo, no início do segundo TRI, fez com que o nosso resultado operacional nos meses de maio e junho fosse mais alinhado com o nível do sellout, contribuindo para a volta das margens bruta e EBITDA aos patamares históricos já nesse trimestre. E a partir do terceiro TRI, combinaremos crescimento sustentável e rentabilidade operacional, como já viemos fazendo ao longo dos últimos anos, com menor investimento em capital de giro e, consequentemente, aumento do retorno sobre o capital investido. É importante ressaltar que a otimização de capital de giro não impactou o desempenho do nosso sellout, nossos investimentos previstos e a remuneração dos nossos acionistas. Nesse trimestre, expandimos nossa capacidade de produção, lançamos novos produtos em todas as nossas unidades de negócio e declaramos juros sobre capital próprio, que comentarei mais detalhes no slide 4. Nesse TRI, declaramos JCP de 185 milhões, 29 centavos por ação, o mesmo patamar dos últimos trimestres. Além disso, foi aprovada em Assembleia de Acionistas a nova composição do nosso Conselho de Administração, que passou a contar com 4 novos membros. O João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, fundador da companhia, João Schmidt e Cláudio Hermílio de Moraes, representantes do Votorantim, e a Rachel Maia, conselheira independente. Essa nova composição do Conselho reforça a evolução da governança da Hypera, buscando agilidade na tomada de decisões e a complementariedade e diversidade de perfis dos membros do Conselho. Além disso, anunciamos a celebração de um novo acordo de acionistas entre João Alves de Queiroz Filho, Maiorém e Votorantim, que passaram a formar o novo bloco de controle da companhia. Esse novo bloco de controle, que detém aproximadamente 53% do capital da Hypera, busca fortalecer ainda mais a governança corporativa e o processo de tomada de decisões estratégicas,
contribuindo para a geração de valor para todos os nossos acionistas. Agora eu passo a palavra para o Ramon, que comentará em mais detalhes o resultado do trimestre no slide 5. Obrigado, Breno. Bom dia, pessoal. No segundo trimestre de 2025, nossa receita líquida foi de 2,2 bilhões. Esse desempenho reflete, principalmente, a otimização de capital de giro, que concluímos em abril, como já comentamos, e também a venda um pouco menor no mercado institucional. O lucro bruto foi de 1,3 bilhão, com uma margem de cerca de 60%, em linha com os níveis históricos da companhia e conforme mencionamos na última call. As despesas com marketing ficaram em 361 milhões, praticamente no mesmo nível do primeiro trimestre. Os investimentos foram direcionados à mídia digital e ações no ponto de venda, com foco em acelerar o crescimento sustentável do sellout. Já as despesas com vendas recuaram 10% na comparação com o segundo trimestre do ano anterior, resultado das sinergias operacionais obtidas com a adequação da estrutura comercial ao novo modelo, que foi implementado junto à otimização do capital de giro. As despesas gerais e administrativas somaram 73 milhões, uma redução relevante frente ao mesmo período do ano anterior, refletindo maior eficiência na gestão de gastos e equipes. Com isso, o EBITDA das operações continuadas foi de 725 milhões, com margem de 33,7%. Excluindo outras receitas operacionais, a margem EBITDA apresentou expansão de 0,5 pontos percentual, em relação ao segundo trimestre do ano anterior. Falando agora do fluxo de caixa na página seguinte, geramos 443 milhões em caixa operacional no trimestre. Esse número foi impactado pelo menor nível de vendas no trimestre anterior, consequência da otimização do capital de giro. Ainda assim, foi um pouco superior às nossas expectativas iniciais, devido a um melhor faseamento do faturamento dentro dos trimestres e dos meses. A partir do terceiro trimestre, começaremos a capturar todos os benefícios da redução dos investimentos em capital de giro. E com isso, esperamos forte conversão de EBITDA em geração de caixa operacional no segundo semestre. Também investimos 157 milhões em CAPEX, com destaque para a construção da fábrica de extração de escopolamina, a matéria-prima do Buscopan, que vai garantir o fornecimento no longo prazo e reduzir custos. Também avançamos na expansão da fábrica de Itapecerica, que vai absorver a produção dos produtos adquiridos da Takeda. Os investimentos em intangíveis somaram 81 milhões, voltados principalmente para inovação, pesquisa e desenvolvimento. Encerramos o trimestre com geração de 205 milhões em fluxo de caixa livre. Após os pagamentos de principal e juros, de empréstimos e debêntures, além dos encargos financeiros do período, nossa dívida líquida ficou em 7,6 bilhões, o equivalente a 2,6 vezes o EBITDA anualizado do trimestre. Agora devolvo a palavra ao Breno para as considerações finais. Obrigado, Ramon. Ao longo dos últimos meses, dedicamos bastante tempo e energia para concluirmos o processo de otimização de capital de giro, antes do esperado inicialmente, de maneira bem sucedida e com mínimos impactos operacionais. Alteramos nossa rotina de colocação de pedidos com os clientes, a recorrência e eficiência das entregas e reforçamos nosso time de S&OP para acompanhar ainda mais de perto a evolução dos estoques nos clientes. Agora, nosso objetivo é buscar oportunidades adicionais de melhorias nesse processo, sempre buscando alavancar o desempenho do sellout. Com a conclusão do processo de otimização de capital de giro, concentraremos ainda mais nossos esforços no crescimento sustentável da companhia. Estamos bastante confiantes que o novo patamar de investimento em marketing, com maior foco em mídias digitais, e o nosso pipeline de lançamentos irão alavancar o crescimento das nossas marcas no médio e longo prazo. Isso, combinado com o melhor retorno sobre o capital investido, em função da significativa redução do investimento em capital de giro, resultará em um potencial enorme de geração de valor para os nossos acionistas de longo prazo. Obrigado e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A primeira pergunta vem de Joseph Giordano, da JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Breno, Ramon, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar dois pontos aqui. Acho que o primeiro deles talvez é, né, o highlight aqui do resultado, que é a contenção de despesa. Eu queria explorar com vocês se ainda tem algum espaço para melhoria no âmbito de SG&A. E até também, né, olhando um pouco para a linha de custo, dado que hoje a gente pode ter um pouco de visibilidade do que seria, né, o mix natural do negócio, e a alavancagem operacional, do ponto de vista Fabril. A minha segunda pergunta vai nos fatores externos, né? Então a gente já vê o sellout acelerando, conforme vocês colocaram no release, né, em julho. Eu queria entender hoje onde vocês, né, enxergam, né, o crescimento desse sellout para o ano, né, e talvez para tentar ancorar um pouquinho mais a expectativa de 2026, né? O que seria a melhor projeção de vocês de crescimento de sellout para o portfólio atual a médio prazo. E aí, por último, a gente tem algumas oportunidades de mercado que começam a aparecer, né? Então, acho que as semaglutidas da vida, né? Os GLP-1s. Então, eu queria explorar com vocês como é que isso anda, né? Dentro do portfólio de vocês, como é que tá. Eu entendo que vocês já têm até um registro, um pedido de aprovação de produto. Então, se vocês pudessem dar um update nessa frente, seria legal, mas também falar um pouquinho sobre as outras iniciativas, né? Em algum momento, chegou-se a falar de imunoglobulina, alfa-poetina, então eu queria entender também o que vocês estão andando mais nessa parte de não varejo também. Muitíssimo obrigado. Oi, Joseph, bom dia, Ramon aqui. Eu vou pegar a primeira pergunta e o Breno responde a segunda. Em relação às despesas, primeiro, Joseph, a gente incorporou aqui as iniciativas de redução que a gente já esperava aqui no trimestre. Então, a gente já implementou tudo aquilo que a gente tinha aqui planejado até o momento de redução de despesas menos relacionadas ao sellout ou não relacionadas ao sellout. Daqui para frente, pensando principalmente ali nas despesas comerciais e administrativas, a gente deve ver talvez um pequeno aumento no ano, natural pela reposição de vagas e o dissídio que a gente pode ter em algumas das estruturas ainda, mas o patamar já é muito próximo desse que a gente está vendo agora no trimestre. Em relação à margem bruta que você mencionou, isso acaba dependendo bastante do mix do trimestre, então depende de como as categorias vão se comportar nos trimestres por vir. A gente entende que o que tinha aqui de diluição pela redução de venda menor, né, a perda de diluição, isso já passou, então daqui para frente a gente deve ter um patamar mais próximo do histórico, talvez um pouquinho acima desse aqui que a gente vê no trimestre, mas depende no final das contas desse desempenho da venda do sellout que impacta a venda do sell-in por consequência, né? Mas em conclusão, né, em relação à margem EBITDA como um todo, esse nível que a gente vê aqui, algo próximo do que a gente está apresentando, é o que a gente imagina para frente também. Oi, bom dia, Joe. Com relação à segunda pergunta, a gente já viu essa aceleração agora nos últimos meses, né? O crescimento aqui em torno de 8%. A gente acredita que esse patamar deve se manter agora para o segundo semestre, né? Algo em torno desse número. E para 2026, acho que ainda é um pouco cedo para falar, né? Mas depende aqui, estamos iniciando o nosso processo orçamentário, mas eu acho que algo aí similar ao que a gente está vendo em 2025 pode ser algo aí bastante factível, né? Sem contar agora eu entro aqui na questão aí da semaglutida, né? Sem contar aí esse potencial, né, desse mercado grande aqui, que vai cair a patente, né? Então, nós e outros potenciais entrantes aqui vamos nos beneficiar disso. E aqui é o mesmo, né? O que a gente tem para falar é o mesmo que a gente comentou no último trimestre. A gente está trabalhando para lançar o produto assim que tiver a queda da patente, mas estamos aguardando ainda aqui o registro da Anvisa, né? Nenhum player ainda obteve esse registro até agora, né? Mas estamos esperando que ele saia para a gente conseguir lançar na queda da patente. Com relação ao mercado institucional,
A gente continua vendo com bastante potencial, né? Principalmente no segmento de oncológicos, que é onde a gente começou a fazer os investimentos lá atrás, né? Logo depois da criação da unidade de negócio. E aqui também, né, o processo está um pouco mais lento do que a gente gostaria, por conta dos prazos de aprovação da Anvisa, né, que se dilataram um pouco aí desde o momento que a gente fez os protocolos, né? Mas estamos bastante otimistas aqui com o novo portfólio que a gente vem investindo e vem desenvolvendo nos últimos anos, e acreditamos aí que a partir de 2026 a gente começa a colher os frutos. A gente deve ter o nosso primeiro medicamento oncológico saindo aqui em 2026. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Joe. A próxima pergunta vem de Gustavo Miele, da Goldman Sachs. Gustavo, pode prosseguir. Oi, Breno, Ramon, bom dia, obrigado pela apresentação. Eu também tenho duas perguntas, por favor. A primeira delas, né, queria voltar um pouco nesse comentário prospectivo de sellout, né? Vocês trazem aqui um número de julho, acho que indica uma performance um pouco mais forte do que foi o segundo tri consolidado. Eu queria só entender, enfim, um pouco a mensagem por trás desse número de sellout de julho, né? Então, se vocês pudessem comentar um pouco qual que é o mix de vendas na ponta que vocês estão vendo aí para começo de terceiro tri, né? Se ainda tem uma predominância aqui dos antigripais, ou se outras categorias com um pouquinho menos de sazonalidade estão tendo algum tipo de recuperação. E até se vocês pudessem comentar um pouco como que está, enfim, feedback na ponta aqui do canal, mediante o arroxo aqui de recebíveis que vocês concluíram com sucesso aí ao longo desses últimos trimestres. Eu acho que essa seria uma primeira pergunta. E acho que o segundo ponto, né, até fazendo follow-up um pouco nessa discussão de novas verticais, novos produtos entrando na base aqui da companhia, se pudesse falar um pouquinho aqui sobre as oportunidades de extensão de marca, né? Vocês têm sido bem vocais e têm executado bem essa vertical aí ao longo dos últimos trimestres. Comentaram um pouco sobre Neosaldina muscular em últimas interações com o mercado. Então, como vocês veem outras oportunidades aqui nesse segmento de extensões de marcas já maduras, olhando para médio prazo? São esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Oi, Miele, bom dia. Então, com relação a mais color aqui do curto prazo, a gente vê aqui nas nossas principais categorias de OTC uma melhoria, né, uma melhora do mercado de antigripais, né, com um frio aqui um pouco mais intenso na região sul e sudeste. Então aí a categoria vem crescendo, a gente vem performando bem também dentro da categoria de antigripais em todos os segmentos, né, tanto marcas quanto similares, né? É importante ressaltar aqui que a gente joga em todas as frentes aqui dos mercados, né? O que a gente sofreu um pouco mais recentemente é no mercado de analgésicos, né? O mercado de analgésicos sofreu um pouco mais agora o desempenho recente. A gente vem ganhando market share nessa categoria. E o que eu, né, tenho tentado reforçar aqui com vocês, acho que é importante a gente ver que tem uma volatilidade aí grande, né, um pouco das categorias, principalmente dos mercados de agudos, né, onde a gente tem uma presença maior. Mas quando a gente olha no longo prazo, essas categorias têm um crescimento aí bastante forte, né? Quando a gente olha desde 2019 para cá, o nosso crescimento do mercado de atuação aí é na casa de low double digits, né? Mas tem um pouco mais de volatilidade aí ao longo do tempo, né? Com relação à segunda pergunta do feedback dos clientes, né? A reação aí com relação ao nosso processo de ajuste, acho que exigiu, né? Esse processo exigiu bastante atenção, tanto do nosso lado quanto do lado dos clientes, né? De melhorar a eficiência da entrega, da colocação de pedidos. É um foco que a gente teve bastante aqui, principalmente ao longo desse final do processo, né? Onde os estoques, a gente começou a trabalhar com nível de estoques mais baixos, né? Sempre tem alguns ajustes para serem feitos, né? Mas acredito que a gente já está num patamar muito bom, né? Esse ajuste foi feito de maneira bastante positiva,
e estamos trabalhando cada vez mais próximos dos clientes, estamos buscando eficiência aqui do nosso lado, né, de entregas mais rápidas. A gente despacha os produtos de Anápolis, né, um pouco mais longe aqui do que os concorrentes, que estão mais próximos aqui do centro, né, de São Paulo, Rio. Então a gente vem trabalhando, né, para atender os clientes de maneira mais rápida, e acho que tem ainda oportunidade de melhoria daqui para frente, né? Mas tá funcionando, acho que muito bem aí esse processo com os níveis de estoques mais baixos. Com relação à pergunta também das extensões de marca, realmente isso é parte core aqui da nossa estratégia. A gente acredita que com as extensões de linha, né, várias das nossas marcas têm potencial para estender o escopo de atuação, como esse exemplo que você mesmo citou, né, da Neosaldina, lançando a Neosaldina muscular, entramos num mercado aí de mais de R$1 bi, que é a dor muscular, está indo super bem, acima até do planejado. E a gente vê oportunidades dentro de outras marcas também, né? Recentemente, agora a gente está lançando uma nova forma farmacêutica, né? Comprimidos da marca Epocler, que a gente não jogava nesse mercado, um mercado também que cresce bastante. E com isso, acho que o grande benefício dessa estratégia é a diluição do marketing, né? Então, a gente consegue, com investimento na mesma marca, ter um faturamento maior, né? Então, aumentar a eficiência do nosso investimento em mídia. Então, isso vai ser parte da nossa estratégia daqui para frente. E também, né, entrar em novas categorias, principalmente na parte de prescrição médica, né? Toda aquela parte do mercado que a gente não joga ainda, mercado que a gente não atua, novas moléculas, a gente também vê muita oportunidade aí daqui para frente. Legal, muito claro. Obrigado, Breno. Bom dia. Bom dia, Miele. A próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Samuel, pode prosseguir. Bom dia, Breno, Ramon, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é mais para pegar a visão de vocês com relação à alocação de capital. A companhia mencionou já em calls anteriores que existe um foco, né, para desalavancagem e que talvez alguns movimentos inorgânicos eles ficassem para um segundo plano. Mas considerando, né, que, né, o processo de otimização de capital de giro seguiu conforme esperado, né, a administração está seguindo na linha conforme planejado, como é que vocês veem isso hoje? Assim, vocês assim avaliam algum movimento inorgânico ou o foco segue para a redução do endividamento? Mas para pegar essa visão atualizada de vocês, essa é a primeira pergunta. E a segunda é até um follow-up da pergunta anterior com relação ao estoque. Ficou claro, né, que se vocês estão funcionando bem, né, nos níveis atuais, é mais para entender se vocês veem espaço de melhora na parte de estoque mesmo, se dá para trabalhar ali com alguns dias a menos, à medida que a companhia aí se acostuma com esse ciclo de caixa nesse novo patamar. Tá bom? Obrigado. Bom dia, Samuel. Eu vou pegar a primeira e o Ramon responde a segunda pergunta. Então, o nosso foco, Samuel, de curto prazo, realmente é a redução do endividamento, principalmente nesse cenário de juros altos e que a gente não vê, né, uma perspectiva de queda significativa no curto prazo, né? Então, esse é o foco aqui, o mandato da companhia. E a gente acredita, né, que nos próximos trimestres e anos a gente começa a ver aí uma redução da alavancagem, dada a forte geração de caixa aqui do nosso negócio e da nossa companhia especificamente, tá? Então, esse é o foco. Obviamente, a gente está sempre atento às oportunidades, né, que estão no mercado, mas não faz parte aqui da estratégia de curto prazo da companhia. Médio e longo prazo, né, o nosso DNA é de M&A, né, a gente acredita que consegue gerar muito valor para os nossos acionistas através das operações de M&A, dada a nossa capacidade de
expandir marcas, né? Marcas aí que muitas vezes, nesse caso das últimas aquisições, não tem investimento por parte dos antigos donos, né? A gente acredita que tem muito espaço para geração de valor, mas no curto prazo o foco é a desalavancagem. Agora o Ramon responde a segunda pergunta. Oi, Samuel. Obrigado pela pergunta. Em relação aos estoques, a gente tem que lembrar que a gente fez no ano passado um primeiro movimento de redução de estoques em insumos, né, a partir do final de 23, que beneficiou bastante o fluxo de caixa de 24. Agora, durante o ajuste de capital de giro, com a redução dos estoques nos clientes, a gente optou por manter um nível de estoque um pouco maior dentro de casa, para ter um conforto, né, até entender aqui como trabalhar com esse novo nível de estoque no canal. Daqui para frente, a gente imagina que dê sim para ajustar um pouco esse estoque, reduzir um pouco, mas a gente ainda está entendendo, né? Estamos avaliando aqui qual que é esse nível ideal, né? A gente terminou de implementar aqui a política em abril, estamos trabalhando bem com esse novo nível de estoque no cliente, mas o nível ideal do interno, embora a gente saiba que dê para ser um pouco menor, a gente vai avaliar agora como ficam aí os próximos meses e essa dinâmica agora 100% implementada, para entender melhor qual que é essa política ideal daqui para frente, né? A tendência é que a gente consiga reduzir um pouco, para quanto depende desse estudo, seguir um pouquinho aqui os próximos meses avaliando como fica essa dinâmica com os clientes. Super claro. Obrigado, Ramon. Obrigado, Breno. Bom dia. Obrigado, Samuel. Próxima pergunta vem de Bob Ford, do Bank of America. Bom dia, Breno, Ramon, Douglas, e parabéns pelos resultados. Breno, como devemos pensar sobre sua capacidade biológica em termos de tamanho e flexibilidade e quando será concluída? E qual é a lógica de não estar em liraglutida? E também, podem explicar as mudanças estruturais na área de vendas, por favor? Parece que estão afastando visitas médicas e promoções, e quero entender o que está atrás dessa decisão. Obrigado. Oi, Bob. Bom dia. Eu vou pegar a primeira pergunta e o Ramon responde a segunda aí com relação à evolução das despesas da visitação médica. Obrigado. Então, o mercado de liraglutida, a gente também pretende participar, né? Temos também projetos aqui em andamento, né? Não, como você sabe, a patente já caiu, né? Então a gente não estaria entrando logo após a queda da patente. Mas não é um mercado que a gente vê com tanto potencial daqui para frente, né? Então, é um mercado que hoje em dia está na casa de mais ou menos 300 milhões de reais, né, de vendas por ano, uma queda aí de 45% nos últimos 12 meses, né? E vem perdendo bastante espaço para o mercado de semaglutida e de tirzepatida, né, que é o Mounjaro, que acabou de entrar no Brasil aqui faz 3 meses, né? Então, essa molécula, em termos de eficiência, eficácia, né, é pior do que a semaglutida, que é uma nova geração. Então, a gente vai focar os nossos esforços aqui, principalmente na semaglutida, quando tiver a queda da patente. Mas não vamos, Claro, a gente também tem projetos na mas liraglutida. também é um processo muito semelhante, tem descoberta de cliente, acho que tem muita vantagem, não? Não por a venda hoje, mas para a semiglutida, eu acho que tem implicações boas, não é? Sim, o processo de desenvolvimento, né, acho que é bastante parecido aí das duas moléculas, né, uma a evolução da outra, mas do ponto de vista comercial, a gente Claro. acredita muito aqui muito mais na semaglutida do que na liraglutida, mas vamos trabalhar também nesse mercado, né? Temos projetos aqui, provavelmente também, a depender aí da evolução do mercado, a gente também deve ter oportunidade aí para 2026, provavelmente mais para o final de 26, nessa molécula. Eu passo pro Ramon aqui, Bob, para a segunda pergunta da visitação médica. Obrigado. Bom dia, Bob. Em relação à redução das despesas da linha aqui de visitação médica e promoções,
no trimestre, elas estão mais relacionadas a uma redução de eventos e brindes. Vale lembrar que a gente aumentou a equipe de demanda médica, né, para esse ano, para fazer frente ao crescimento do portfólio com os novos lançamentos. Então, e também estamos aumentando aqui o número de visitas remotas como parte do plano aqui de crescimento na unidade de prescrição aqui da companhia. Então, é uma redução realmente de mais de despesas menos relacionadas ao sell-out e não da estrutura de demanda médica em si. Não faz sentido. Obrigado, Ramon. Breno. De nada, obrigado pela pergunta. A próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi. Leandro, pode prosseguir. Oi, bom dia, Breno, Ramon, obrigado. São duas perguntas também. A primeira aqui, fazendo um follow-up no ponto de sell-out, acho que em algum momento aqui o Breno comentou o mercado de analgésico mais fraco, né? Acho que até tem notícias aí com fora de dor sofrendo um pouco. Queria tentar pegar aqui um pouco quais são os motivos, né, para essa underperformance de categoria, se é um efeito base, se vocês estão vendo algo assim comportamental que chama a atenção. Seria um primeiro ponto. O segundo é sobre o tema de estoques, né? Acho que ficou claro também os comentários do Ramon. Era só para pegar aqui, a gente viu um aumento importante do nível de estoque acabado, né, que pode ser uma função do ajuste de capital de giro, até do novo ciclo que a empresa está rodando. Só para entender se esse é o novo nível que vocês pretendem operar agora. Obrigado. Oi, Leandro. Eu vou pegar a primeira pergunta e o Ramon responde a segunda, né? O que a gente tem observado aqui no mercado de analgésicos? Quebrando esse mercado em dois, né? Vamos dizer assim, os dores generalistas aqui, que é basicamente as monomoléculas, né? Dipirona, ibuprofeno, paracetamol, né? A gente vê ao longo do tempo uma migração dessas categorias aqui mais para genéricos, né? Para o mercado de genéricos. Teve também um impacto aqui da dengue, né? Que o ano passado teve um surto grande de dengue e que a dipirona era indicada para dengue, e agora uma redução significativa aí dos casos. Então tem um impacto aí no mercado, principalmente de dipirona, né? E a gente, nesse processo de migração, né? A gente atua bastante fortemente, né? Inclusive tem uma atuação nessas monomoléculas muito mais forte no mercado genéricos. A gente é líder na dipirona com a marca Neoquímica, e está capturando parte disso aí no mercado de genéricos, né? Onde, inclusive, apesar da competição e de ser genérico, a nossa margem aí é bem acima da margem média da categoria de genéricos, né? E outro ponto que acho que está afetando aí o mercado de analgésicos é o segmento do canal indireto, né? Das pequenas farmácias, que a gente vê uma desaceleração maior nessa categoria, nesse canal, e a gente acredita que está um pouco relacionado ao cenário macroeconômico, né? De juros mais altos. Então, os estoques em loja das farmácias independentes nessa categoria, a gente vê que ele está diminuindo um pouco, pela pressão de capital de giro desse tipo de cliente, né? Então, o que é muito comum nessa categoria é você ver os cestões nas lojas, né? Com muito produto. E a gente acredita que o nível de juros mais altos está impactando um pouco esse perfil de loja, né? Mas acreditamos que ao longo do tempo, né, à medida que os juros vão caindo, isso tende a reduzir aí esse impacto. Então, esse é um pouco a nossa visão aqui de curto prazo, né, pelo desempenho da categoria, mas relembrando, né, que no médio prazo essa categoria cresce aí em torno de 9%, e a gente tem bastante iniciativas, né? A Neosaldina muscular foi a primeira delas, mas a gente tem outras iniciativas aqui de lançamentos, de novidades, principalmente nas nossas marcas, né? E um ponto que eu esqueci de mencionar aqui é que nas marcas daí são mais associações de molécula, né? O que a gente tem na Neosaldina, Buscopan composto. Então é mais difícil aí a entrada dos genéricos, né? E a gente não viu a tendência, né, essa tendência no mercado aí de associações, que é onde tem as nossas grandes marcas, né? Essas marcas seguem crescendo aí bastante, principalmente o Buscopan.
Eu passo para o Ramon aqui para a segunda pergunta. Oi, Leandro. Em relação ao aumento de estoque, a gente já esperava, como eu mencionei, um aumento do estoque de produto acabado nesse curto prazo. Ele foi feito propositalmente para servir como colchão nesse momento de ajuste dos estoques nos clientes. A gente não acredita que esse seja o novo nível ideal, né? Uma redução é possível daqui para frente, mas o nível de redução ele vai depender aí de duas coisas principalmente, né? Essa acomodação final da dinâmica de reposição de estoques nesse novo nível de estoque nos clientes e, claro, da venda aqui no curto prazo, o nível de venda no curto prazo, que pode ajudar a gente a reduzir esse estoque mais rapidamente também, se for possível. Tá bom? Não sei se endereçou, Leandro, a dúvida. Tá ótimo, tá claríssimo. Obrigado, pessoal. Bom dia. Legal, obrigado. Próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Acho que eu queria só fazer um follow-up rápido nessa última pergunta, né? Sabendo dessa migração que algumas categorias elas e aí também, né? Vocês estão me escutando bem? Oi, Vinícius, cortou um pouco pra gente aqui. Se puder repetir a pergunta, por favor. Boa, fechado. Não, sem problemas. Então, é um follow-up dessa última pergunta. Sabendo dessa migração de algumas categorias para genérico, você deveria ter um volume maior entrando nesses segmentos. Então, por exemplo, em analgésicos aqui que vocês já comentaram, faz sentido pensar que não só, né, você pode ter essa migração de marca para genérico, que já por si só deveria ser algo que pressionaria o ticket médio dessa molécula, mas também se em algum momento vocês estão notando a competição mais agravada entre as produtoras de genérico, né, entre as farmacêuticas em genérico nessas moléculas aqui em específico. E aí também, né, comentar, eu acho que vocês já pincelaram um pouco em relação a isso, mas como que nesse número que a gente está vendo, né, que vocês mostram um sellout alinhado com o sellout que vocês enxergam da indústria para as categorias que vocês atuam, como que como que isso daqui está sendo compensado, né? Qual categoria que está compensando, por exemplo, os medicamentos de dor? É alguma que acaba sendo fruto do pipeline que vocês vêm entregando? É a rampa que vocês têm tendo aqui em doenças crônicas? Se vocês puderem só falar um pouquinho do que está sendo o destaque positivo, seria excelente. Obrigado. Oi, Vinícius. Então, acho que o que eu comentei, acho que não dá para a gente extrapolar, né? Isso foi bem específico da categoria de analgésicos no curto prazo, né? Quando a gente olha, por exemplo, a categoria de antigripais, no passado recente aqui, a gente vê até um aumento da participação de marcas, né? Quando comparado com genéricos e similares, né? Que são marcas mais baratas, o mercado de marcas vem crescendo até um pouco mais do que o mercado de similares no curto prazo, né? Então, não é uma tendência que dá para a gente extrapolar. Quando a gente olha a participação do mercado de genéricos, em valor, ele não cresce tanto, né? Ele sai de mais ou menos 14% para 16% aí nos últimos anos, né? Então, um aumento bastante gradual e principalmente aí pelas quedas de patentes, né? Então, teve algumas quedas de patentes relevantes, né, no passado, como Rivaroxabana, Pixabana, que fez, né, acho que a contribuição dos genéricos aqui no mix total vem muito da queda de patentes e não tanto da penetração em marcas aí como um todo. Outro ponto também para destacar é que quando cai uma patente ou quando há a migração aqui dos genéricos, a gente vê que tem uma expansão do mercado, né? E não necessariamente, né? Via de regra, né? Obviamente, cada molécula, cada produto tem a sua dinâmica, mas via de regra, a gente vê um aumento das unidades vendidas, né? Da penetração daquela categoria no mercado farmacêutico, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí nessas análises, né? Depois a equipe de RI pode entrar em mais detalhes, mas essa participação do genérico, ela cresce, mas cresce de maneira muito gradual
ao longo dos anos e através da expansão de mercado. Com relação à pergunta de concorrência, né, no mercado de genéricos, a gente vê que essa competição vem acontecendo, né? No início, lá em 2024, a gente estava até com uma estratégia mais de rentabilização. Desde o início do ano passado, a gente voltou e vem trabalhando aí nas grandes moléculas que a gente é líder, né, para manter o nosso market share, como a dipirona, losartana, sildenafila. Tudo isso a gente vem, né, trabalhando aqui, obviamente, com rentabilidade positiva, né, mas buscando defender os nossos market shares. Em moléculas, né, que a gente tinha uma menor presença, mas mercados grandes, a gente vem buscando ganho de market share, aproveitando um pouco o nosso excesso de capacidade produtiva, né, e por conta também aqui do nosso processo de otimização de capital de giro, que liberou um pouco de espaço em fábrica para essa categoria, né? Então, alguns outros concorrentes também estão sendo agressivos, né? Mas a gente vê que basicamente tem aí uma variação de market share. A gente vem ganhando market share nessa categoria, enquanto outros players menores, né, sem tanta escala, tanto em termos de custo fabril, como em termos de compra de matéria-prima, custos competitivos, né, acabam perdendo um pouco de market share nesse contexto. Excelente, ficou claro. Muito obrigado, Breno. Bom dia. Bom dia, Vinícius. A próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. Oi, Breno. Tá bom? Bom dia, obrigado pelo espaço. Duas perguntas do nosso lado. A primeira, uma mais de gestão e governança. Isso eu pergunto porque os investidores me perguntam muito sobre isso, né? Do risco de haver novamente um superabastecimento do canal. Isso já tinha acontecido antes, né? Dessa ocasião que a gente acabou desse momento que acabou agora para vocês. Então, a minha pergunta é se vocês têm, né, quais são os mecanismos, né, que vocês têm implementados para evitar que novamente haja um descompasso entre o sell-in e sell-out nos diversos SKUs, né, não só numa média, né, mas nos diversos SKUs que vocês têm. E a segunda pergunta, isso eu até perguntei também para a Raia Drogasil ontem, passados 3 meses aí da alta da CEMED, como é que ficou a questão dos descontos de cadeia? Né? Se houve alguma compensação via desconto e como é que está o ambiente competitivo em relação a isso, né? Eu sei que você falou um pouco dos genéricos, né? Mas em geral. E quando eu falo de desconto, eu digo desconto sobre preço fábrica, né? Não tô falando dos descontos incondicionais do demonstrativo. Obrigado. Oi, bom dia, Cepeda. Então, com relação à primeira pergunta, acho que a grande métrica para o mercado monitorar, né, é o dia de contas a receber, né? Então, aí é a nossa ferramenta de controle do nível dos estoques, né? E a gente vê que isso é bastante efetivo, né? Então, tanto o varejo quanto a distribuição, eles trabalham, né, com prazo que a indústria dá, né? No caso do varejo, até um pouco mais, né? Porque eles têm os estoques em loja, né? Você vê aí pelo balanço dos varejistas de capital aberto, né? Geralmente tem aí um nível de estoque aproximadamente 30 dias maior do que o contas a receber, né? E a distribuição, né? Acho que tem a Profarma, eu não lembro os números dele, mas a gente vê que ele é mais alinhado aqui, né? A distribuição é mais alinhado os estoques com os dias de fornecedores, né? Então, acho que a principal ferramenta para vocês, para a gente, né, a companhia que monitora, né, e para os investidores monitorarem aí a efetividade e a evolução dessa estratégia é o prazo do contas a receber, né? E isso é bastante claro aqui dentro da empresa, né? Isso aqui é determinado aqui pela alta gestão e a diretriz aqui é manutenção desses prazos daqui para frente. Foi um grande esforço da companhia
para a gente trazer para esses patamares, né? E a gente acredita que é muito mais eficiente, né, o trabalho aqui, dado todas as melhorias que a gente fez do ponto de vista operacional, trabalhar dessa maneira que vai gerar mais retorno para os nossos acionistas aqui no médio e longo prazo, né? Aquilo que eu comentei aqui na fase inicial, a gente vai ter e quando a gente anunciou esse processo todo lá atrás, a gente vai ter o mesmo desempenho que a gente teria, né, caso não tivesse feito esse ajuste, pós-ajuste, né, a partir de 2026, porém com investimento em capital de giro muito menor, né? Você viu ali, a gente saiu do nível de 53%, mais ou menos, né, acima de 50% das vendas para agora algo próximo de 30% das vendas que, né, quando colocar nos modelos, vamos ver aí a incrível geração de valor que isso vai trazer para os acionistas, né? Com relação à segunda pergunta da CEMED, não está tendo aí nenhuma mudança do nível de descontos, né? Acho que, pelo menos do nosso lado, acredito que dos concorrentes também não, em função da menor alta da CEMED, né? A gente sabe que esse aumento de preços, né, tem variações ali ano a ano, mas no médio prazo, ele reflete bem o aumento de custos, né, no setor. Ele leva em consideração o nível do câmbio, né, o nível de custos de energia, né, que são usados aí no custo de fabricação. Ano a ano você tem um pouco de variação, mas no médio prazo ele é bem próximo aí da variação de custos da indústria. Então, acredito que não estou vendo isso aí acontecendo, né, com relação aí a concorrentes, nem a gente aqui do nível médio de desconto. O que a gente está trabalhando também muito, né, foi aqueles descontos que a gente comentou lá atrás, né, descontos que a gente dava aí, vamos dizer assim, para uso da estrutura, né, dos CDs dos clientes, que isso já deixou de existir aí desde o final do ano passado, né? E também a gente está olhando muito os descontos oferecidos para o consumidor final, né? Olhando bastante a efetividade, né, do nível promocional, testando bastante aqui as alavancas de crescimento do sellout, né? É mais efetivo dar desconto, é mais efetivo fazer mídia para determinado produto. Isso aqui a gente tem avaliado aqui bastante e faz parte desse nosso movimento aqui de migração aqui dos investimentos em marketing para mídia, podendo apoiar mais marcas do nosso portfólio, né? O que a gente já começa a ver aí bastante sucesso em algumas marcas que a gente passou a investir, que não tinha investimento, a gente começa a ver o crescimento mais acelerado dessas marcas, mas é um processo de médio e longo prazo, né? Então a gente acredita que vai colher frutos ainda mais para frente, frutos ainda maiores nos anos aí de 2026 para frente. Perfeito, Breno. Obrigado. Próxima pergunta vem de Luca Biasi, do UBS. Luca, pode prosseguir. Bom dia, Breno. Bom dia, Ramon. Obrigado por pegar nossas perguntas. Dois follow-ups rápidos aqui do nosso lado. Primeiro, no mercado institucional, se vocês puderem comentar quanto que das vendas do institucional são para o setor público e quanto que são para o setor privado. E também seria legal entender se vocês veem essa queda do sellout como algo pontual, e como que vocês esperam que o sellout do institucional evolua para frente. E o segundo follow-up no genérico da semaglutida, se tiver qualquer número que vocês puderem compartilhar em termos do que vocês esperam de contribuição para a receita ou margem, seria interessante. Obrigado. Oi, Luca. Bom dia. Então, com relação à primeira pergunta do institucional, hoje da nossa venda, mais ou menos 75% é para o mercado público, 25% para o privado. Para o mercado, né, é o oposto disso, né, mais ou menos 60% para o privado, 40% para o público. E o nosso objetivo de médio e longo prazo, né, estamos desenvolvendo o portfólio, que é muito mais para o mercado privado, né? Então, aqui, basicamente, a gente joga com os produtos antigos que a gente tinha do portfólio, né, principalmente sólidos orais,
E à medida que a gente vai desenvolvendo o portfólio aqui de medicamentos injetáveis, a tendência é a gente, né, ter uma penetração cada vez maior no mercado privado, né? E a gente viu recentemente, né, essa queda do mercado também, foi um impacto até grande, né, maior para o mercado também, e principalmente no mercado público, né? Então a gente vê o nível de empenho dos órgãos governamentais, né, e o empenho é o quanto teve de licitação versus o quanto que o governo está efetivamente comprando, né? E esse nível diminuiu aí nos últimos meses, né? E é um tema que a gente está monitorando aqui de perto, mas médio e longo prazo o nosso foco é ter uma participação maior no mercado privado. E com relação à semaglutida, eu não queria dividir aqui questões aqui de valor potencial, né? Ainda porque a gente ainda não obteve o registro do produto. Mas você vê que é um mercado, né, hoje em dia de quase mais de 5 bi de reais. E o que a gente viu recentemente é que a entrada da tirzepatida, que tem a patente, né, que expira lá para frente, em 2036, ele não reduziu tanto o mercado da semaglutida, né? Na verdade, o mercado incrementou com a entrada da tirzepatida. A gente precisa monitorar, né? Foi apenas 3 meses que eles entraram no mercado. Precisamos monitorar aqui como evoluir isso, mas é bastante positivo aqui, porque o mercado que cai a patente, né, no ano que vem não se reduziu como poderia com a entrada de um outro produto, né, de uma nova geração aí com mais eficiência. O que fez foi basicamente aí o mercado aumentar ainda mais, tá? Então a gente, em termos de margem, a gente não vê nenhuma contribuição. A gente acredita, depende, né, de qual preço vai ser praticado no mercado nessas novas pelos nossos concorrentes, né, que entrar no mercado, mas a gente não vê uma diluição nem aumento de margem média aqui da companhia por conta dessa nova oportunidade aqui de mercado. Super claro. Obrigado, Breno. A próxima pergunta vem de Thales Granello, da Safra. Thales, pode prosseguir. Bom dia, Breno. Bom dia, Ramon. Tenho 2 follow-ups aqui. O primeiro é sobre o sellout. O sellout ele vem abaixo da indústria pelos dados que a gente viu da Synthes Pharma, mas acho que a indústria também é beneficiada pela venda de canetas. Então, excluindo, né, a GLP-1, semaglutida, enfim, dessa base, como é que está o desempenho de vocês versus o mercado, dado que hoje vocês ainda não estão atuando nessas categorias? E a outra pergunta é em relação à venda de medicamentos em supermercado. Parece que o tema tem ganhado tração, enfim, todo ano ele vem em volta, mas o que vocês acham que pode acontecer, se realmente tem uma chance maior de passar dessa vez? E para vocês, se isso é positivo ou não muda o jogo? Oi, Thales, Ramon aqui, tudo bem? Vou pegar a primeira e o Breno pega a segunda pergunta aqui. Como a gente mencionou aqui no release, a gente cresceu até um pouco acima das categorias atuantes no segundo trimestre. Então, quando a gente exclui essas categorias que a gente não atua, sejam de patentes ou categorias de produtos que a gente não tem ainda no portfólio, nosso crescimento foi até um pouquinho superior, ganhou um pouquinho de share dentro desse mercado no trimestre. Não sei se era só essa dúvida. Se for, aí o Breno repega a segunda pergunta aqui. Era isso. Tá, só confirma, a segunda pergunta, cortou um pouquinho aqui, é com relação ao OTC no canal alimentar, é isso? Exato. Se Tá. vocês acham que tem uma chance maior de passar ou não, dado que esse tema vem em volta todo ano, e para vocês, se isso é positivo ou negativo, né? Imagino que sim, mas não sei, queria escutar a opinião. Olha, Thales, esse é um tema, né, que a gente, as associações aqui do setor de farmacêutico, né, acompanha aí de perto. A gente está vendo cada vez mais, né, um protagonismo aí tanto da distribuição quanto do varejo, do canal alimentar
que essa pauta evolua, né? E para a gente vê como uma oportunidade, tem mais disponibilidade de produto, né? O nome da associação aqui dos MIPs é até Acessa, né? Que busca o acesso maior acesso dos medicamentos, né? De MIPs. A gente enxerga, né? Tendo todas as condições regulatórias, né? Por essa nova proposta, a gente vê que tem a exigência de farmacêutico no ponto de venda, né? Então, basicamente, né, na nossa visão, aumenta o número de acesso, né? Aumenta o acesso dos nossos produtos, principalmente os MIPs, mas pela última proposta não é apenas MIPs, são todos os medicamentos, né, que estariam disponíveis. Basicamente seriam farmácias dentro dos supermercados, né? Então, para a gente é positivo porque tem mais acesso aos nossos produtos. E a gente sabe que muitos medicamentos aí, OTC, né, são de compra por impulso, de uso agudo. Então, tendo mais acesso, mais disponibilidade, a gente acredita que é positivo aqui para a Hypera, né? E lógico, entendendo a dinâmica aí de cada canal, né? O canal de alimentar, né? Tem uma dinâmica diferente. A gente já atua nesse canal através principalmente aqui do portfólio de adoçantes, né? E até ajuda aí com diluição de custos de equipe de campo, né? Tem um portfólio maior para essa equipe trabalhar. Tá claro, obrigado. Obrigado, Thales. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.